poderosamente vivo. Lucas capítulo 24, verso 1. Leiamos, pois, a palavra do Senhor nosso Deus. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Ele, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Tu és poderoso, Senhor. Como nosso querido e amado pastor hoje pela manhã declarou, Pai querido, o túmulo está vazio. Os deuses desse mundo, todos eles nós podemos encontrar indícios de sua morte, indícios de sua sepultura, indícios do seu descanso final. Mas o Senhor Jesus, nós podemos encontrar os indícios de sua crucificação e morte, mas não podemos encontrar o seu corpo, porque o Senhor ressuscitou, ao terceiro dia está vivo entre nós. E nós como igreja cremos, e isso nos foi imputado como promessa, e somos bem-aventurados porque cremos. Fala conosco na nossa oração nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, por que procuramos o vivo entre os mortos? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para os irmãos. Porque na humanidade, nós como seres humanos, nós queremos encontrar a razão do nosso ser, queremos encontrar a religião que nós possamos declarar que nós professamos a fé nela. E muitos e todos nós, a humanidade, salvo alguns casos raros, necessitamos de um Deus, necessitamos de um Salvador, necessitamos entoar cânticos àquele que nós prestamos culto. Mas muitos têm procurado o vivo entre os mortos. Muitos têm procurado uma religião, amaciarem a sua carne e a sua alma, dizendo que vão morar nos céus. Mas, todavia, muitas vezes nos encontramos longe do verdadeiro caminho. Jesus, ele certa vez, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o verdadeiro caminho que nos conduz aos céus. Ele é a verdade, ele é a vida. Sem ele nada podemos fazer, sem ele não somos nada. Quando nós vemos esses jovens dançando, quando nós vemos as irmãs adorando ao Senhor com cânticos, quando nós vemos os homens entoando ao Senhor, quando eu me vejo com o celular na mão, procurando o melhor ângulo para captar isso, tudo isso, irmãos, é quando nós nos dedicamos ao Senhor com aquilo que nós podemos fazer para Ele. Deus, Ele é engrandecido em nosso meio. Você pode achar que o que você faz na igreja é pequeno, mas saiba que aquilo que é pequeno para você, para Deus é valioso, porque Ele está sondando o teu coração, Ele está vendo a sua fé, Ele está vendo o seu mover diante
dele. E eu quero dizer para você, por menor que seja muitas vezes aquilo que você faz na igreja, Deus está vendo que isso é grande aos olhos do Senhor e Ele vai te recompensar aqui nesta terra e lá nos céus nós vamos receber os galardões que Ele tem prometido. Então não desanime, não procure o vivo entre os mortos, não procure Jesus onde você não pode encontrar, não procure Jesus em imagens, não procure Jesus em revistas, não procure Jesus naquilo que você não pode identificar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele não está morto. Ele ouve a nossa oração. Ele está atento a cada um de nós. E você não passa desapercebido dele. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite. Talvez você esteja ao alcance da nossa voz. Talvez você esteja na janela da sua casa. Talvez você esteja passando por essa rua. Eu quero dizer para você que Deus te ama, amém? Ele te ama. Ele deu a sua vida por nós. Eu quero mostrar só um pequeno trecho daquilo que nós participamos hoje pela manhã. A irmã pode colocar esse trecho de 1 minuto de vídeo, só para que os irmãos vejam. Ele está poderosamente vivo. Às vezes só achamos vazio. Às vezes a nossa alma ela não se sente preenchida, porque nós procuramos Jesus da forma errada. Procuramos Jesus para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Queremos que Jesus se adapte àquilo que nós queremos que Ele faça em nossas vidas. O versículo 2 diz assim: e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E a pergunta que hoje fica para nós: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais Jesus aonde você não pode encontrar? Por que você muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você está vendo Jesus, mas os seus olhos estão como que cegos, e você não consegue entender, como aqueles discípulos que estavam andando lado a lado com Jesus, mas ainda não o haviam reconhecido. Porque, queridos, nós, ainda que sejamos altamente impactados por Deus, que tenhamos a vida eterna, ainda continuamos com a nossa falta de fé. Quando aquelas mulheres voltaram daquele sepulcro e ele estava vazio, e elas haviam recebido ali a própria imagem do Senhor na vida delas, elas voltam gritando e dizendo: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está poderosamente vivo. Eu não sei que luz era aquela, mas ele estava resplandecente, havia algo de diferente. A carne já não tinha mais poder para prender o poder de Deus. Ele está vivo. E aqueles discípulos olharam e falaram: elas estão loucas. Às vezes o mundo olha para nós e diz: eles são loucos. Às vezes as pessoas olham para nós e dizem: por que no domingo eles se reúnem dentro daquelas 4 paredes para ouvir uma mensagem, para cantar algumas músicas? É porque eles não entendem que o nosso Deus está poderosamente vivo e Ele está agindo na minha vida, na sua vida, por mais difícil que pareça para você, meu irmão. Deus está agindo na tua vida. Tenha fé, tenha confiança. Ele ressuscitou no 3º dia e Ele está
como eu tenho orado por Itaboraí. Eu passo por essas ruas da igreja e começo a olhar para as casas que estão no caminho, portões fechados. As pessoas estão se trancando cada vez mais em seus sepulcros, estão crucificando a sua vida, estão crucificando a si mesmo, estão se prendendo dentro de uma redoma. A falta de segurança, o amor se esfriando, a iniquidade, as dificuldades, o dinheiro que não dá para as despesas diárias. As pessoas estão atribuladas, estão sepulcradas em problemas, em delitos, em pecados. A grande moda de hoje é a sensualidade. A grande moda de hoje é você ostentar, é você parecer ser o que você não é na verdade. Durante um minuto em um TikTok, em um Instagram, em uma rede social dessa, as pessoas mostram e demonstram alegria e prazer, mas quando aquela câmera para de gravar, são sepulcros caiados, que precisam continuamente provocar a si mesmo para tentar ter momentos de alegria. Mas quando se deitam à noite, estão sozinhas, poderosamente sozinhas, terrivelmente sozinhas, angustiosamente sozinhas. E talvez hoje a igreja seja, se não o último, um dos últimos lugares onde você ainda pode encontrar um fio de esperança de que você vai ser amado por alguém, de que alguém vai se lembrar de você, de que alguém vai orar pela tua vida. Nós temos vivido momentos tão difíceis na humanidade que os pais têm abandonado seus filhos à própria sorte, os filhos têm rejeitado os seus pais idosos, deixando eles à própria sorte. As pessoas estão atribuladas no trânsito, na rua, qualquer coisa é motivo para briga, qualquer coisa é motivo para matar alguém, porque estão terrivelmente mortos. E a morte só atrai a morte. O pecado só atrai a morte, porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus, ela fala para nós: porque eu pensei que pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis. Quando, igreja do Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei aqueles que saíram da Batista de Vila Gabriela, e que estão morrendo, e que estão tristes, aqueles que abandonaram as suas igrejas, e eu vou buscar vocês de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer resgatar aquelas almas que estão lá fora perdidas, mas Deus confiou à sua igreja, Deus confiou a nós, irmãos e irmãs, a oportunidade, a poderosa oportunidade de anunciar o Evangelho a toda a criatura e de declarar para aqueles que ouvem: se você crê e se você for batizado, você será salvo. Poderosamente vivo, ele ressuscitou. O versículo 6 diz assim: ele não está aqui, ele não está aqui, mas ressuscitou. Você crê nisso? Amém. Essa é a base da fé da igreja cristã. A base da nossa religião é a crença de que Jesus Cristo morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e ele vive e reina, e a nossa fé, ela não é vã no Senhor. Eu estava observando o nosso irmão Mena, um artista bom, cara, gostei. De repente
repente vai até atrapalhar aí, né? No alto de Jesus treinando, né? Rapaz, eu consegui ver nos olhos de Nena, não sei se vocês olharam para os olhos dele, eu consegui ver nos olhos de Nena, ele conseguiu se esvaziar de tal forma que eu só consegui enxergar um vazio dentro dos olhos dele. Aquele olhar para o infinito, sem vida. Por um momento, eu vi Nena sentindo o que o Jesus Cristo sentiu na cruz do Calvário. Não sei se ele sentiu isso, mas ele conseguiu se esvaziar de tal forma que ele representou o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele se despiu de toda a sua glória. Não há trono maior do que o trono de Deus. O homem pode criar tronos para ele. O trono do conforto, o trono da prepotência, o trono da altivez, o trono da ignorância. Mas não há trono maior do que o nosso Deus. Só Ele está sentado no grande trono. E Ele está com as suas mãos estendidas a nosso favor. A palavra de Deus diz que Deus não está morto. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos Ele não está agravado para não ouvir. As suas mãos elas não estão recolhidas para que não possa nos abençoar. Jesus Cristo Ele quer abençoar a sua igreja. E eu queria terminar a mensagem de hoje lembrando-me daquilo que me dá esperança. No versículo 8 diz assim: e lembraram-se das suas palavras. Às vezes a palavra do pastor ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes nós gritamos e queremos que as pessoas ouçam que Jesus Cristo é o Salvador, mas elas parecem que estão com ouvidos fechados. E realmente estão. Porque elas só podem entender a mensagem da cruz quando o Espírito Santo de Deus as revela. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E aí ele termina dizendo: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Abaixa a sua cabeça onde você está e comece a lembrar de tudo que o Senhor fez por você. Comece a se lembrar agora daqueles momentos de luta e aflição que você pensou: agora é o meu fim, agora eu não vou conseguir vencer, agora será o meu fracasso. E de repente você, como que misteriosamente, você começou a ouvir uma voz dizendo para você assim: meu filho, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estou contigo. Meu filho, não temas. Sabe o que Deus está querendo dizer? Porque Ele está poderosamente vivo e Ele não está parado. Ele não está desatento à sua igreja. Quando a igreja é mais perseguida, maiores são as oportunidades de glorificar a Deus. Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce. E eu creio, queridos, que nós estamos passando por uma perseguição, não uma perseguição armada. Não existem armas, não existem pessoas trancando a entrada e a saída da igreja, mas uma perseguição espiritual, uma perseguição moral, aonde nós somos confrontados todos os dias. Ei, não vai servir a Deus. Ei,
tentando destruir a nossa fé, o Espírito Santo de Deus de Deus diz que é como um vento impetuoso. E aonde esse vento passa, você vai sendo purificado. Aonde esse vento passa, você vai sendo limpo. E depois do vento, você começa a ver o rio que desce do trono de Deus. Como aquele cântico, existe em mim, Senhor, que flui do teu grande amor. Deus te ama. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Hoje nós comemoramos o ressurgimento de Jesus Cristo da morte para a vida. Nós celebramos a ceia do Senhor, um memorial, lembrando o nosso coração de que Ele não está morto, de que Ele está poderosamente olhando para você, que Ele te ama poderosamente, que os seus pecados foram poderosamente esquecidos na cruz do Calvário. Ele matou o nosso pecado, o pecado já não existe mais. Mesmo que nós olhemos para o espelho e digamos, eu estou cheio de pecados, Jesus Cristo, Ele olha para nós e diz, eu estou purificando a tua vida, eu estou preparando o teu coração, eu estou lavando a tua alma, eu estou renovando as suas forças, para que você se levante poderosamente firme e glorifique ao Senhor. E eu queria convidar você nesse momento, você que sentiu o toque do Espírito Santo, eu queria que você se levantasse nesse momento, se coloque de pé, e que você se dirigisse a um irmão e orasse pela vida dele. Vamos poder fazer isso agora, orar uns pelos outros? Se coloque de pé em nome de Jesus, escolha um irmão e você vai orar pela vida dele. Sai do seu lugar, não pode ser parente, tem que ser outra pessoa. Vá até alguém e ore por essa pessoa e receba a oração dessa pessoa, em nome de Jesus. Abençoe essa pessoa, abençoe essa vida que está do seu lado e diga para ela, olha, nosso Deus está poderosamente vivo e Ele quer operar poderosamente nas nossas vidas. Ele quer transformar poderosamente o nosso coração, Ele quer nos fazer andar poderosamente de fé em fé, de vitória em vitória, dia após dia, poderosamente restaurados, poderosamente convictos da nossa salvação, poderosamente restaurados, poderosamente salvos, poderosamente, eternamente e para sempre, salvos pela graça. Nós fomos salvos, queridos. A morte já não tem mais domínio sobre nós. Poderosamente, trabalhe poderosamente para o Senhor, faça o melhor poderosamente para Deus. Se você vai servir na cantina, sirva poderosamente. Se você vai servir no louvor, sirva poderosamente. Se você vai servir dizimando na casa do Senhor, dizime poderosamente. Se você vai servir como diácono, seja um diácono poderoso, poderosamente vivo. Ele chamou uma igreja para ser uma igreja poderosa diante das lutas e tribulações, porque é uma igreja humilde, uma igreja que entende o seu lugar no reino, uma igreja que entende quem é o cabeça, que entende quem é o Senhor, que entende que é serva, que entende que veio para servir, que veio para amar, que veio para pregar a palavra, que veio para semear. É tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear, igreja, poderosamente. Coloque no teu Instagram, coloque no YouTube, coloque no teu TikTok, o meu Deus está vivo, poderosamente. Começa a mudar aquilo que você publica, vá mudando para que as pessoas comecem a olhar e digam, de repente o TikTok desse cara mudou, de repente o Instagram dele está diferente,
Deus está me diminuindo cada dia poderosamente. É porque Deus está me ensinando a cada dia poderosamente. Poderosamente. Levante seus mãos para os céus e diga assim: meu Deus, nesta noite eu entrego a minha vida como sacrifício vivo. Opera, Jesus, poderosamente. Restaura a minha família poderosamente. Abençoe a minha igreja poderosamente. E se você quer isso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.